Olá, meus amigos. Na data de hoje, dia 6 de agosto, o Ministério da Defesa interrompeu a ação do IBAMA de fiscalização ali na região do Tapajós de combate à mineração ilegal de ouro em terras Munduruku, no afluente do rio Tapajós. Essa operação foi desencadeada pelo Ministério do Meio Ambiente. Inclusive foi capitaneada pelo próprio ministro, que sobrevoou a área, desceu, inclusive, para conversar com garimpeiros que estavam fazendo protesto e acompanhou a destruição de quase 10 retroescavadeiras, 3 lugares onde ficavam acampamentos dos garimpeiros, apreensão de materiais e destruição de tanques de combustível. Ou seja, uma operação que, de certa maneira, foi cinematográfica, porque foi acompanhada pela imprensa, causou um barulho imenso, foi feita exatamente de forma contrária à orientação do governo federal, com referência à questão da apreensão de equipamentos e não à destruição de equipamentos, e atropelou o Ministério da Defesa e a GLO, que estava na região em operação, e sendo comandado pelo vice-presidente da República. Atropelou a Polícia Federal, que estava desenvolvendo a Operação Bezerro de Ouro, desencadeada 24 horas depois, nesta data, com prisão de líderes das quadrilhas de garimpo, ou seja, justamente visando fazer um tratamento penal, criminal, né, com referência à mesma atividade. De certa maneira, a atividade do IBAMA acabou servindo como uma espécie de alerta, né, porque os mineradores foram, de certa maneira, advertidos indiretamente pelo governo e com relação a uma ação que se processou horas depois pela Polícia Federal. E a FUNAI também acabou atropelada, porque o conflito em terras Munduruku é um conflito difícil. Em 2014, esses índios trataram de fazer uma autodemarcação de terras que foi contida por uma ação da FUNAI a partir de 2016 de assunção desse conflito para uma demarcação, ou seja, uma região conflagrada. Os índios também trataram de expulsar os madeireiros da região e estavam divididos entre assumir os garimpos, ou até em parceria, ou expulsar os garimpeiros e resgatar os rios, mesmo porque eles se diziam envenenados pelos garimpos. Há uma divisão dos povos indígenas de Mundurucus com referência a esta questão, se assume ou não. De uma forma ou de outra, as operações de garimpo, nós sabemos, são ilegais naquela área. Por quê? Porque não foram autorizadas de forma alguma pelo Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Mineração. Ou seja, mais um órgão atropelado pela ação atabalhoada do IBAMA. Por que isto ocorre? Porque nós estamos observando uma certa precipitação da gestão ambiental federal em mostrar serviço diante de uma sucessão de desastres que estão ocorrendo e que mostram um descompasso da gestão ambiental federal em relação ao território na região amazônica. Ou seja, nós temos desmatamento, temos as queimadas, temos as questões relacionadas à mineração ilegal, né? E isso está efetivamente reduzindo a pó a imagem do governo federal junto a investidores internacionais e aos próprios fundos internacionais que existem para apoiar as ações de controle territorial sobre a Amazônia. Não iremos resgatar esta imagem com operações tipo Rambo, com operações comandos em ação. Nós não vamos resolver esse problema se nós não utilizarmos de outros instrumentos, quais sejam planejamento, organização, articulação governamental e interação nas operações. Tudo isso faltou na operação do Tapajós, que nós observamos
nesta semana. Tudo isto faltou. Seria muito melhor nosso ministro, em vez de estar no helicóptero, estar lá, numa sala de situação no Ministério do Meio Ambiente, acompanhando as operações de forma integrada, inclusive com apoio efetivo do Ministério da Defesa. E ao lado do nosso vice-presidente, general Mourão, e afinal é que está comandando a GLO, né, a garantia de lei e ordem na região. Nós precisamos pôr a cabeça no lugar e reassumir um controle territorial antes que um desastre maior se processe. Fica aqui o alerta. Um abraço.